Oi, eu sou o Matheus e essa semana eu li esse quadrinho, Eu Wolverine. Acho que dá pra ver. Ele foi escrito pelo Chris Claremont e desenhado pelo Frank Miller. Ele vai reunir as edições de 1 a 4 do Wolverine, que foi a primeira revista solo do Wolverine. Então, essa é a primeira vez que o Wolverine tá tendo uma história própria com um quadrinho próprio, né? Até antes ele só fazia participações nos quadrinhos dos outros, né? Dos X-Men e coisa do tipo. No começo aqui a gente tem aquele resumo pra dar contexto do porquê que essa história começou e como as coisas que estão ali, né? Aquele pequeno resumo. E nesse resumo fala o porquê o Wolverine se tornou um X-Men. Ele tinha o intuito do Charles, né, conseguir meio que destravar as memórias que ele tinha do passado que ele não lembra, né, de momentos antes do Adamantium ser inserido no corpo dele. E esse é o motivo pelo qual ele entrou nos X-Men. E também fala de uma personagem que vai ser bem importante pra essa história, que chama Mariko. Ela é uma japonesa que o Logan conheceu numa missão que os X-Men fizeram indo pro Japão mesmo. E ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele, e eles meio que ficaram nesse namorinho, assim, essas coisas assim. E a história começa mais ou menos aí, um pouco depois dessa missão, com o Logan já tendo voltado pras Américas. E a história começa de fato com ele no Canadá, fazendo uma espécie de caçada, assim, uma missão, um pagamento, assim, pra ir atrás de um urso que tava meio que matando as pessoas numa vila, numa cidade ali, que, assim, não era comum, né? Ele tava saindo ali da caverna dele pra ir pra cidade e atacar as pessoas. E aí o Logan vai atrás dele, usando todos os seus poderes animais pra poder rastrear e tudo mais. E quando ele termina esse serviço, ele mata o urso. Ele meio que descobre que esse urso foi atingido por uma flecha de um caçador com um tipo de veneno que, ao invés de matar o urso, acabou deixando ele tipo meio que muito irritado e fora de si. E aí o Wolverine vai atrás desse maluco que fez isso com o urso, leva ele pras autoridades e mete o pé dali, voltando tipo pra base dos X-Men, né? E aí quando ele chega lá, ele tem uma pilha de cartas assim que ele enviou pra Mariko, que ela acabou não recebendo. Não que ela não recebeu, né? Que elas foram devolvidas porque ninguém recebeu. Ele fica sabendo que ela voltou pro Japão e não deu notícia pra ele nem nada. Ele tenta ligar lá pra embaixada, eles desligam na cara dele, ninguém dá informações pra ele, então ele pega um avião e vai pro Japão pra meio que ele mesmo entender o que tá acontecendo. E aí, chegando lá, ele descobre que o pai da Mariko, que tinha sido dado como morto, na verdade estava vivo, e ele voltou. E nesse dele voltar, ele tava meio que com uma dívida com um cara, e aí ele ofereceu a mão da filha dele, a Mariko, como pagamento da dívida, né? E isso deixou o Wolverine, tipo, bem bolado, porque afinal de contas ele amava ela e ele sabia que ela amava ele. E ele vai lá conversar com ela porque ela não atende as ligações e nada acontece. Então ele quer saber o porquê ela aceitou isso e se dá pra reverter, se eles podem, sei lá, fugir, fazer qualquer coisa. Quando ele chega lá, ela não quer conversar com ele, não quer nem olhar na cara dele. E quando ela finalmente vira pra olhar pra ele, ele vê que ela tá com uns hematomas no rosto, que foi o marido dela, o cara que ela casou, que bateu nela e causou esses ferimentos, esses hematomas, né? E aí o Logan fica, tipo, muito nervoso com isso. E assim que o cara aparece, ele aparece tipo, um pouco depois, ele já vai pra cima do cara, tipo, pra tirar satisfação e tudo mais. Só que a Mariko fala pra ele parar. E como ele ama muito ela, ele não consegue, tipo, dizer não ou fazer uma parada que ela não quer, assim. E aí ele solta o cara e vai embora meio que bolado por causa disso, né? Só que no que ele tá saindo, assim, do castelo, do lugar onde a Mariko mora, ele é atingido por umas shurikens que estavam cheias de veneno, assim. Só que por conta do fator de cura dele, ele acaba não morrendo e sim desmaiando.
E aí quando ele acorda, ele tá numa sala com o pai da Mariko, o marido dela e ela. O pai dela chama Shingen, pra ficar mais fácil eu vou chamar ele de Shingen, né? E aí esse Shingen, ele fala um pouco sobre o Wolverine, sobre tipo quem ele é. Ele fala que conhece ele, sabe do que ele é capaz e tudo mais. E também fala que ele é tipo, ele não é honrado o suficiente, ele não tem o que é preciso pra sequer questionar o casamento da Mariko, e que ele não devia nem estar ali, porque isso não convém a ele, né? Ele trata, tipo, o Wolverine como se fosse simplesmente um animal, assim, né? E aí o Shingen, ele entrega, tipo, uma espada dessas de bambu de treinamento, sabe? Essas de madeira, pra que os dois pudessem batalhar, assim, de uma forma como se ele estivesse desprezando o Wolverine. Tipo assim, ele não é digno nem de lutar com uma espada de verdade, pra, tipo, provar o valor dele ou coisa do tipo. Por conta do Logan tá, tipo, bem zoado por conta dos venenos mesmo, ele tá, tipo, com os reflexos, com o tempo de reação, tudo mais lento por conta dos venenos. E aí ele acaba tomando um pau, assim, do Shingen. E, assim, toma um apavoro de verdade até desmaiar. E aí quando ele acorda, ele tá, tipo, num beco, assim, numa rua qualquer do Japão. E chegam, tipo, uns maluquinhos de rua, assim, querendo briga. E ele fala assim, não, que eu não quero briga, não sei o que. Ele ainda tá meio zoado por conta da pancada que ele tomou e do veneno. Então ele tá meio zoado ainda. Mas aí quando os caras não tá nem aí pra isso, né? Os caras que querem brigar com ele. E aí quando eles estão chegando pra bater nele, cada um, tipo, recebe meio que uma facada assim nas costas, sabe? Umas facas de arremesso. E cai no chão morto assim. E aí vai chegando uma mulher assim e levanta o Wolverine e meio que leva ele embora dali pra um lugar seguro, assim, entre aspas. Eu digo seguro, entre aspas, porque logo em seguida não dá nem tempo do Logan se recuperar. Ela já tá acordando ele meio que aos gritos, porque tem, tipo, um monte de ninjas cercando eles e assim, eles querem matar os dois, né? E aí o Logan já acorda meio que no reflexo, assim, meio que na raiva, e já começa uma luta muito louca. Ele sai derrotando um monte de ninja, sai batendo em tudo que se mexe, basicamente. E aí no meio da briga, ele acaba perguntando pra menina qual que é o nome dela e tudo mais. Ela fala que é Yukio. E eles meio que continuam brigando ali com os ninjas e tudo mais. Ela é ferida no momento. E aí o Logan, ele, tipo, vai lá ajudar ela, termina de derrotar os caras. E aí pega ela e vai embora pro apartamento dele, que ele alugou, que ele tem. Não fica muito claro, mas é o apartamento dele. E aí, chegando lá, a Yukio percebe que ele tem um fator de cura e que todos os ferimentos que ele teve ali na batalha estão sendo curados bem rápidos até. E aí eles começam a conversar um pouco assim. E o Logan percebe que essa menina, ela é tipo... ela é agressiva, assim, igual ele. Ela tem várias características parecidas com as dele. E meio que rola um clima ali, mas ele ainda tá muito com a cabeça pensando na Mariko, e ele só meio que vira de costas e deixa ela lá. Ele não quer meio que se envolver, porque ele ainda quer arrumar a situação dele com a Mariko. E aí ele, pra terminar de se curar, ele vai deitar pra dormir, né? Ele toma um banho e vai deitar pra dormir. E nisso que ele tá dormindo, a gente vê a Yukio indo conversar com o Shingen, que a gente descobre que é chefe dela. E ela trabalha como assassina pra ele, né? E que aquele golpe que eles receberam dos ninjas estava planejado. E que foi uma ação do Shingen pra fazer com que o Wolverine acreditasse na Yukio e meio que se juntasse com ela. Porque ele precisava... Não que ele precisava, mas seria bom ter o Wolverine, entre aspas, ajudando ele nos planos dele. E com a Yukio meio que fingindo isso, ia dar bom, né? Ia facilitar o trabalho. Mesmo a Yukio gostando do Wolverine de verdade, né? Ela fala que gosta dele e tudo mais. E aí quando ela tá conversando com o Shingen nessa sala, nesse lugar, ele fala que tem um alvo que ela precisa matar, que é um rival, tipo de... É um rival de um outro clã, que ele precisa que ela mata pra que ele possa ter o controle total do submundo japonês e tudo mais. Só que além de matar esse cara, ele pede que ela também mate o próprio Wolverine, porque ele percebe assim que o Wolverine tá meio ainda com aquele negócio da Mariko na cabeça e que ele não vai desistir tão fácil. Que aí ela sai de lá. E depois disso a gente vê que ela
conversou com o Wolverine e falou que os caras que estavam atrás deles era o Tentáculo, que também trabalha pro Xing, mas ela não fala essa parte, né? Mas ela fala que é o Tentáculo, que é uma organização de assassinos e tudo mais. E que pra tirar eles da cola de ambos, eles têm que ir achar um cara que chama Katsuyori. E acabando com esse Katsuyori, eles provavelmente iam estar, tipo, livres do pessoal do Tentáculo. Que é uma mentira, mas que ela usa pra que o Wolverine ajude ela, né? E aí eles vão pra um lugar que é tipo um teatro tradicional japonês, que é onde ele tá. E lá ele vai se encontrar junto com a Mariko, meio que pra intermediar algumas coisas entre os clãs, né? E coisa do tipo, assim, coisa de máfia japonesa. Só que o Wolverine, ele não queria matar esse cara, né? Esse Katsuyori. Ele fica pensando em alguma outra forma de resolver esse problema. Só que a Yukio, como ela tem ordens, ela realmente não quer outra coisa a não ser matar o Katsuyori. E aí quando ele consegue se infiltrar lá, dentro do teatro, a gente vê que tá acontecendo uma peça de verdade lá pra eles. E aí o Wolverine, quando ele chega lá, ele percebe que a Mariko tá lá, junto com o alvo e a esposa do alvo e o marido da Mariko. E aí no palco tá tendo uma peça sobre samurais e coisa do tipo. E quando o samurai principal tá no palco, o Wolverine acaba percebendo que ele tá com uma espada de verdade, que ele não está meio que atuando, né? E ele parte assim em direção a Mariko. E no que ele parte em direção a Mariko, o Wolverine age impedindo ele. E aí começa uma briga ali do Wolverine com o pessoal do teatro, né? Os caras do teatro que estavam trabalhando pro Katsuyori, que queria acabar com a Mariko pra poder enfraquecer o Shingen e o clã Yashida, que é o clã da Mariko, né? E aí o Katsuyori percebe que aquilo ali vai dar ruim pra ele, vai acabar sobrando pra ele, e decide fugir dali. No que ele tá indo fugir, ele entra dentro do carro dele, e assim que ele entra dentro do carro dele, a Yukio chega e explode o carro dele, matando ele e cumprindo com o trato que ela tinha com o Shingen. E aí o Wolverine fica lá dentro brigando com esses atores, entre aspas, assim, que são todos uma espécie de ninjas, samurais, coisas do tipo assim, sei lá, que trabalham em grupo, e são vários, assim. Então o Wolverine tá tipo numa luta contra várias pessoas, mas enquanto os caras estão se segurando pra não bater um no outro, o Wolverine simplesmente vai batendo em todo mundo, porque ele pode. E quando ele termina, assim, meio que essa luta, ele olha pro lado e percebe que a Mariko viu tudo isso, e a forma como ele agiu foi tipo meio que, entre aspas, assim, vamos dizer, bruta demais ou selvagem, como você queira chamar, né? Ele agiu como o Wolverine agiria. E aí depois que ela vê aquilo, ela fica meio em choque, meio assustada com como o Wolverine é, entre aspas, assim, né? Como é ele de verdade. O que a gente sabe que não é só, tipo, uma forma como ele luta e como ele age. Mas ele acaba ficando meio triste com isso, porque ele não queria que a Mariko visse ele daquele jeito, ou que ela visse esse lado ruim dele, entre aspas. E aí ela sai correndo e vai embora, provavelmente voltando pra casa, né? E aí passa um tempo e a gente vê o Wolverine brigando dentro de um bar, assim, contra um lutador de sumô. Que ele diz no quadrinho que é tipo um cara que poderia ser um grande lutador de sumô se ele não trapaceasse. E ali, como é briga clandestina, né, briga ilegal, ele vê que o cara, tipo, ele age de muita má fé. E é basicamente o que ele queria. Ele queria uma briga com um cara qualquer só pra meio que extravasar, assim, né. E aí depois que ele termina de brigar com o cara, ele sai do bar junto com a Yukio. E eles trombam com um amigo do Wolverine, que trabalha no serviço secreto japonês, que chama Asano. E aí o Asano fala com o Wolverine, falando que um dos caras que era do submundo japonês morreu, fazendo com que o outro cara acabasse tomando conta de tudo, e que ele precisava da ajuda do Wolverine pra meio que ir atrás desse cara e equilibrar de novo o submundo japonês lá da Yakuza e tudo mais, porque um cara só tomando conta ia dar problema. Só que aí o Wolverine, ele tá tipo meio pá assim com a vida e tudo mais, então ele fala assim: ah, mano, isso aí não é problema meu, não quero saber disso, segue a sua vida que eu sigo a minha. E aí a Yukio leva ele embora dali, né? Eles dois vão junto, eles estão tipo namorando e tudo mais.
e leva ele por, tipo, ela fala um lugar especial, mas na verdade é só a linha do trem, mas não qualquer trem, é o trem bala, né? E aí quando eles chegam lá, o trem meio que passa assim na linha do trem, quase pega eles. E o Wolverine fica tipo meio, mano, o que é isso? O que tá acontecendo? Não sei o que. E ela fala que ela quer viver a vida sempre no máximo e não sei o que. E que se for pra ela morrer, que seja de uma maneira, entre aspas, uma forma legal. E aí, enquanto ela tá falando isso, o Wolverine acaba caindo no sono e... Enfim, ele acaba não prestando atenção no que ela tá falando e dorme. E aí a gente vê o sonho dele, que é tipo uma espécie de paralelo sobre o que ele tá vivendo, né? No sonho dele, ele é como se fosse um samurai pobre ou um guerreiro pobre, assim, que quer a mão da princesa, da filha do samurai nobre, alguma coisa assim. E ele vai até o castelo lá, e quando ele chega lá, os soldados do samurai, assim, meio que todos atacam ele ao mesmo tempo, porque o samurai nobre fala que ele não é digno o suficiente pra namorar a filha dele e tudo mais, esse tipo de papo, assim. Uma das últimas cenas do sonho dele é a própria Mariko atirando uma flecha em direção a ele, meio que renegando ele e, tipo, como se ela não quisesse mais nada com ele. Mas isso só no sonho dele, né? E aí, enquanto o Wolverine tava dormindo, chegam mais ninjas do tentáculo pra falar com a Yukio, pra cobrar o assassinato do Wolverine, porque ele ainda tá vivo e a missão dela era matar tanto o Katsuyori quanto o Wolverine, e o Wolverine continua vivo. Então, os ninjas, eles falam pra Yukio que ela tem, tipo, uma escolha, ou ela mata o Wolverine ali agora, ou eles matam ela e ele. Ela hesita, não quer matar o Wolverine, porque ela realmente gosta dele, ela ama ele. E os caras falam, então a gente vai matar ele. No que eles viram as costas pra ela, ela ataca eles e mata eles. E ela vai acordar o Wolverine pra tirar ele de lá, porque pode ser que estejam chegando mais ninjas e tudo mais. E no que ela vai acordar ele, o Wolverine meio que fala assim, meio sonolento ainda, o nome da Mariko. E ela fica bolada com isso, porque ela percebe que ele ainda gosta bastante dela, independente do que ela faça. E larga o Wolverine lá e vai embora, volta pro apartamento que eles estão morando. E aí quando o Wolverine realmente acorda, ele percebe que a Yukio já foi embora dali e ele imagina que ela foi pro apartamento e ele tá indo atrás. E aí já no apartamento a gente vê a Yukio lá, meio que falando que, pensando, né, sobre tipo, pô, o Wolverine, eu faço tudo por ele não gosta de mim e tudo mais. Enquanto ela tá pensando nisso, ela escuta barulhos vindo na direção da porta. Ela pensa que é alguém no tentáculo, pensa que é alguém que tá vindo matar ela. E ela meio que fica preparada porque, bom, alguém tá chegando e ela não sabe quem é. E aí quando essa pessoa entra assim dentro do apartamento, ela acaba revidando e matando ele. E vai embora assim, né? E sai dali de perto. E aí o Wolverine chegando no apartamento, ele quer conversar com ela, quer falar que ele só deu uma vacilada, que ele não devia ter falado aquilo e tudo mais. Só que quando ele tá chegando, ele começa a sentir o cheiro do corpo do cara que tava lá, que foi o cara que a Yukio matou agora há pouco. E aí quando ele chega lá, ele vê que é o Asano, o amigo dele, aquele que trabalhava no serviço secreto. E aí ele fica tipo, meu, quem que matou ele, não sei o que. E aí ele vê uma das faquinhas da Yukio com o mesmo veneno que ele foi atingido lá no começo, que tava nas shurikens. Aí ele percebe que tanto foi a Yukio que acertou ele aquela vez, quanto foi ela que matou o Asano. E aí ele faz meio que a ligação que ela realmente trabalha pro Shingen e tudo mais. E aí quando ele vai contestar ela, ele vê que ela tá tipo assim, perto do vidro assim. Ele vai falar com ela, ela acaba pulando o vidro e começa a fugir dele assim, porque ela percebe que ela fez algo ruim pra ele e ela não quer, tipo, ser confrontada com isso. E aí eles vão correndo assim, ela vai correndo na frente e ele vai atrás perseguindo, até que eles chegam num lugar que é um jardim tradicional japonês assim, e lá tá cheio de ninja do tentáculo. E quando ele chega lá, ele percebe que os caras estavam seguindo ele e tudo mais, e que não tinha outra opção a não ser brigar com os caras ali, porque eles iam levar ele morto ou vivo pro Shingen. E aí ele começa a brigar lá, sai na porrada com todo mundo que aparece, não sei o que, derruba vários oponentes. Mas quando todos já estão derrubados no chão assim, ele percebe que alguns deles ainda tava tipo com as facas da Yukio nas costas e no peito e tudo mais, percebendo que
Mesmo assim, ela ainda gostava do Wolverine e ela protegeu ele de alguns caras que poderiam ter acertado ele, ou coisa do tipo, né? Ela ainda se preocupava com o Wolverine. E aí ele tem, tipo, uma reflexão ali nesse momento, que ele percebe que ele não é um animal de fato, né? Ele é só um humano que tá aprendendo a lidar com as decisões, as emoções e os sentimentos que ele tem. E como humano, ele sabe que ele pode entender essas emoções e esses sentimentos e tudo mais e ressignificar eles. E tudo que o Shingen disse e fez pra ele vai ter volta agora, porque ele entende o que ele é e o que ele pode fazer. E aí a gente tem mais uma passagenzinha de tempo e mostra o Logan, tipo, indo atrás de todo mundo que trabalha pro Shingen. Pessoal vendendo droga, pessoal vendendo arma, pessoal fazendo isso, fazendo aquilo, né? Cometendo os crimes que o pessoal da Yakuza comete. E todo mundo que ele interceptava, assim, que trabalhava pro Shingen, ele falava: manda mensagem pro seu chefe e fala que eu tô chegando. E aí a gente vê o Shingen e alguns dos seus funcionários, assim, tipo, mais alto nível, falando pra ele que essa situação do Wolverine tá chegando num nível meio que fora do controle, que uma hora ou outra ele vai chegar e vai dar merda. E aí o Shingen fala assim: não, isso aí não tem problema nenhum, eu mandei um dos melhores ninjas, um dos melhores assassinos pra ir atrás dele, e então vocês podem considerar o Wolverine morto. No que ele termina essa frase, chega um funcionário entregando uma caixa pra ele, falando que é tipo uma encomenda, né? E aí quando ele abre, tem o uniforme daquele ninja, daquele assassino que ele falou que mandou pra cima do Wolverine, e um bilhete. No bilhete tá escrito assim: esta noite. E aí ele fica nervoso com aquilo, porque basicamente nada do que ele fez até agora deu certo, nada do que ele fez parou o Wolverine, e ele sabe que agora não tem mais pra onde ele ir. O Wolverine vai atrás dele onde quer que ele esteja. E ele decide ficar onde ele tá, meio que como um código de honra, coisa do tipo assim. E aí a gente volta pro Logan e a gente vê que todos esses carinhas que ele brigou contra, né, esse pessoal que trabalhava pro Shingen, ele acabou pegando a arma desses caras e guardou pra eles. E por mais que ele não goste, ele fala que ele não gosta de usar armas externas e coisas do tipo, ele também entende que aquilo pode ajudar bastante ele, porque, bom, o Shingen tem inúmeros funcionários, inúmeros capangas, e que aquilo, querendo ou não, vai ajudar ele a não ter que fazer tudo da forma mais difícil. E aí a gente vê a Yukio tentando invadir o castelo de uma forma sorrateira pra ir matar o Shingen e meio que se livrar dessa dívida que ela tem com ele de servidão, né? Que ela não quer mais servir ele porque ela não quer matar o Wolverine. E no meio do caminho, assim, por ter muitos ninjas e muitos capangas ali, eles acabam capturando ela e levando direto pro Shingen. E aí o Shingen vira pra ela e fala que pela atitude que ela tá tendo ali de confrontar ele de direto, assim, ele dá meio que um voto de honra, alguma coisa assim, meio que dando uma chance dela lutar contra ele de fato. E solta ela assim da corda que tá amarrando ela e começa a bater nela, meio que tipo falando assim: mesmo que você tente, você não é forte o suficiente pra brigar comigo e não sei o que. Ele ia matar ela assim de batendo nela, né? Só que aí a Mariko impede ele de continuar batendo na Yukio. E no que ela impede ele, o rádio começa a falar, começa a vir uma mensagem de rádio dos funcionários dele. Só que a mensagem não é terminada, né? O pessoal fala tipo assim: lugar tal, não sei o que. E aí a mensagem corta. E aí quando o Shingen pega o rádio e fala assim: o que tá acontecendo? Me responde, não sei o que. Aí nada. E aí ele percebe: tá, o Wolverine chegou. E aí a gente vê a cena, todos os capangas caídos no chão, assim, todos nocauteados e tudo mais. E aí o Wolverine chega, de fato, no ambiente ali que tá o Shingen, a Mariko, o marido dela, a Yukio, o pessoal ali que tava brigando anteriormente. E quando ele chega, o marido da Mariko pega e aponta uma arma pra cabeça da Mariko e fala assim: se você se aproximar, eu vou matar ela e não sei o que. E aí o Wolverine, tipo, fica parado. E o cara fala: vem vindo devagarzinho, sai da escuridão, não sei o que aí eu poupo a vida dela. No que ele fala isso, o Wolverine vai andando devagarzinho, não sei o que. E aí o maluco pega e dá um tiro no Logan, assim, achando que aquilo ia matar ele de fato. No que ele dá esse tiro, ele recebe 3 facadas nas costas da Yukio, que acaba salvando o Wolverine e a própria Mariko. Aí ela vai até o Wolverine, estanca ali a ferida dele, faz enrolado assim com um pano, né?
a ferida da bala que ele acabou de tomar. E meio que tenta se reconciliar com ele, mas depois dela ter matado o amigo dele, o Wolverine meio que fica tipo, por mais que você seja uma pessoa legal, não sei o que, não tem como eu te perdoar disso. E aí ela pega e só vai embora. Depois que ela vai embora, a gente vê o Wolverine indo em direção aonde o Shingen tá. E o Shingen, ele tá indo pra, tipo, a sala principal dele lá, o escritório dele, pega uma espada da família Yashida. E essa espada, ela tem, tipo, mais de 800 anos, ela foi feita pra família Yashida há muitos anos, assim. E é uma espada, tipo, super importante pra família e tudo mais. O que mostra que agora o Shingen tem um pouco de respeito pelo Logan, ou respeito suficiente pra dar uma luta de verdade pra ele, né? E aí eles começam a brigar, e os dois são muito bons, são muito ágeis. O Shingen, apesar da idade, ainda é muito bom, e aí ambos acabam se acertando, se ferindo e tudo mais. O fator de cura do Wolverine ajuda ele a se manter de pé por mais tempo, e em um certo momento o Wolverine tem uma chance clara, e ele não desperdiça. Afinal, ele é o melhor no que ele faz. E ele acaba matando o Shingen. E assim que ele mata o Shingen, ele já sabe que, por conta de tradições e honras das famílias japonesas, agora a Mariko teria que matar ele, né? E ele vê ela chegando, pegando a espada do pai dela. E ele sabia que ele poderia se defender facilmente da Mariko e acabar com ela. Mas ele não faz nada, ele fica esperando. E aí quando ela chega perto dele com a espada, ela fala que ela consultou os seus ancestrais e os deuses, e ela teve, tipo, meio que um conhecimento, assim, ela teve um entendimento de que o pai dela já não estava andando mais pelo caminho da honra, pelo caminho do respeito, e estava simplesmente agindo por ganância e orgulho e tudo mais. E que isso não era o caminho que a família dela trilhava, o caminho que a família dela seguia. E que ele já não era mais digno de comandar o clã. E que ela e ela, por conta disso, teria que matar ele. E depois, por ter matado o próprio pai, ela teria que se matar também. E que por conta do Logan ter feito isso por ela, ele meio que agiu com mais honra, mais respeito e tudo mais do que o pai dela. E que ele era, sim, de fato, um homem digno e um homem honrado, né? E que agora poderia simplesmente ficar junto com ele por conta disso. E aí a história acaba com um convite de casamento chegando na mansão dos X-Men, convidando eles pro casamento da Mariko com o Logan. E a história acaba assim. Esses 4 volumes acabam desse jeito. Bom, essa história, pra mim, ela é muito legal pra uma primeira história solo do Wolverine, né? Por uma primeira história de começo, assim. Não é uma história de origem, mas é uma boa história solo pro personagem. E a gente vê que nessa história é explorado todos os aspectos do Wolverine, né? A gente vê os seus poderes, ele reforça mais de uma vez ao longo da história quais são os poderes dele, qual é o passado, até onde ele sabe o passado dele, as táticas e tudo mais. A gente vê as motivações, o porquê ele faz o que ele faz e tudo mais. A gente entende mais o lado dele, a gente entende melhor ele, assim, no geral. E aí a gente consegue entender um pouco melhor o Wolverine em si e como ele age longe dos X-Men. Por mais que ele esteja longe dos X-Men, ele acaba agindo de uma forma melhor, porque agora ele é, entre aspas, um herói, né? Então os X-Men meio que estão consertando ele, meio que colocando ele no caminho certo, assim. Mas quando ele tá longe dos X-Men, ele acaba tendo esses momentos que ele é mais agressivo e tudo mais. É engraçado a gente ver no começo, assim, dessa história, que os poderes do Wolverine nessa época não eram, tipo, muito roubados, nem nada assim do tipo. Coisa que, tipo, ele toma um ferimento, sei lá, um corte ou uma pancada e não sei o que, ele demora alguns dias pra se recuperar completamente. É como se realmente o fator de cura dele fosse só um pouco mais acelerado do que um de um humano comum. Coisa de, tipo, sei lá, o que demoraria um mês pra um humano se curar, ele demora uma semana, sabe? Coisa do tipo. É legal ver isso, é legal ver que os poderes foram aumentando conforme o tempo, mas nessa época ainda era mais tranquilo. Além da história ser legal, ser muito boa, os desenhos do Frank Miller acrescentam muito nessa história, sem brincadeira nenhuma, porque ele traz o sentimento correto para
pra cada quadro, pra cada momento. As cenas que tem luta são simplesmente quadros seguidos, um atrás do outro, mostrando exatamente como a luta foi, né? E eu acho que é isso. É uma história bem legal, uma história que eu gostei de ler. E é o que eu disse, é uma história simples, é uma história mais básica, mas é uma história de lançamento, assim, do personagem solo, né? Então, é uma boa história, mas simples, né? Então, esse foi Eu, Wolverine. Eu acho que ficou só como Eu Sou Wolverine quando chegou no Brasil ou coisa do tipo. Mas é uma boa história, eu recomendo. Assim como as outras. Eu acho que não vai ter muita história ruim nessa coleção, mas é uma história boa de verdade. Esse foi o vídeo da semana. Se gostou, dá um like. E se não gostou, não dá um like. Obrigado aí. E até semana que vem.